Sabe uma coisa que eu percebi? Que eu já percebi, assim, vendo filme dublado e filme original em inglês, é que muitas coisas de cultura mesmo, eles mudam às vezes. Então, por exemplo, tipo, se tem um ator, se eles comentam sobre algum ator ou artista, assim, dos Estados Unidos, que provavelmente ninguém no Brasil vai conhecer, eles mudam para um artista brasileiro muito aleatório, que com certeza eles não falaram na versão original. É muito engraçado quando isso acontece. Aquele desenho, Desencanto fez muito isso. E eles fizeram muito bem. Porque todas as referências que eles fazem no desenho, no áudio original, foram adaptadas para os países onde eles tiveram dublagem. Então você assiste a versão brasileira, eles estão falando assim, eles estão citando memes que com certeza a gente conhece, mas a galera lá de fora com certeza nunca nem ouviu falar. Mas sim, Desencanto é muito bom mesmo. Nossa, muito bom. Mas tem lugar que não faz isso muito bem, não. Tipo, um dia eu tava assistindo, acho que era As Branquelas, uma coisa assim. E aí, no final do filme, alguém falou, tipo, nossa, parece o programa do Ratinho. E assim, com certeza não era isso. E foi muito engraçado. Traduzir o filme no Google Tradutor. Tem alguns que são mais sutis, tem alguns que são só chutando o pau da barraca. Então, mano. Não, e uma coisa, velho. Tem filme que traduz errado e fica errado pra sempre a dublagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu percebi recentemente só. Que é, na primeiríssima cena de Crepúsculo, que cá entre nós é um filme com qualidade suprema, né? Eu contei pra Ana já. Na primeira cena, mano. Como que era? Ela falava assim, em inglês, né? Traduzido pra português. Ela falava, quando você morre... eu nunca pensei em como eu ia morrer, mas morrer no lugar de alguém que você ama me parece um bom jeito de ir, né? Um negócio assim ela fala. A tradução certa. A tradução que eles botaram na dublagem. Eu nunca pensei em como ia morrer, mas morrer na casa de alguém que você ama. Porque em inglês era to die in the place of someone you love. Então, the place, mano, eles traduziram pra a casa. Voltando ao que a gente estava falando lá no começo. Porque realmente existe esse uso da palavra in the place of someone, tipo, someone's place. Realmente é um jeito de falar sobre a casa de alguém. Nossa. Ele não dava, sabe? Foi um uso completamente errado. Na primeira cena do filme. O contexto inteiro tava ali pra isso. Isso me deixa muito triste. Nossa, Mas é muito engraçado. Né? Ai, socorro. A primeira vez que você contou isso, eu tava rindo. Agora eu tô rindo de novo, porque é simplesmente um erro que não dava pra ter passado. Mano, eu fico assim, como que ninguém viu isso, velho? Como que ninguém nunca percebeu na tradução? Como que eles fizeram uma tradução assim? Não fazia o menor sentido. Tradução desse tipo de roteiro e tal pra fazer dublagem passa na mão de muita gente. Como ninguém ficou? O estagiário dormiu na revisão. Não, apagou, né? Foi estilo Bela Adormecida, assim, porque... Tradução causa algumas gafes, né? É umas gafes muito engraçadas. Por isso, a gente tem que... a gente não pode confiar tanto na dublagem, principalmente mais antiga, assim. Eu falo que a dublagem brasileira tá boa, mas assim, considerem isso de 10 anos pra cá, porque antes tinha cada uma que... Sim, os dubladores são muito bons. O que eles leem não são eles que escreveram, né? Não são eles que escreveram. Então, não vamos culpar os dubladores. Por favor, defendam os dubladores brasileiros, gente. Vocês têm que encher o saco de quem tá fazendo a tradução. Mas uma coisa interessante é que, tipo, a todo momento que a gente falou sobre tradução, vale ressaltar que a gente, tipo, tá falando dela como um meio pra gente aprender e não como a ferramenta final pra se usar no dia a dia, né? Sim, pelo amor de Deus. Sim, logicamente. A ideia de você aprender outra língua é você saber pensar naquela língua, entre aspas, né? E não ficar, tipo, pessoas que eu conheço que precisam escutar uma frase, traduzir a frase na cabeça deles
pensar em uma resposta, traduzir a resposta e responder. Porque isso demora muito, é chato e não ajuda. Isso não é viável. É nessa que dá os que a pessoa trava, nessa que dá os brancos. Exatamente. Né? Eu li uma vez que para você ser considerado fluente em um idioma, você tem que cada vez mais automatizar tarefas. Então, por exemplo, você automaticamente, quanto mais você escuta, quanto mais você escuta o idioma, mais você consegue automaticamente entender o que a pessoa está falando, sem necessariamente você ter que traduzir. E a mesma coisa acontece para falar, né? Quanto mais você escreve, fala, sem precisar traduzir, mais você consegue automaticamente ir criando esse output, né? Então, mesmo que você tenha um passo intermediário de corrigir o que você escreveu olhando a tradução, isso vai se tornar cada vez menos frequente, né? Porque você vai internalizando essas coisas que você aprende, para não ter que se apoiar tanto na tradução, que não é nada automática, né? A tradução é o menos automático possível de você aprender outra língua. Mas é o único jeito de você começar. A ideia é você ir indo para outros caminhos, para não precisar tanto dela no futuro. Outra coisa que eu li sobre tradução é para quando a pessoa tá começando, né? Ela também não pode, querer começar a aprender um idioma e ficar na neura de traduzir todas as palavras que ela não conhece. Porque, mano, só não vai dar. Ela vai desanimar, vai parar, né? E aí ela tem que saber, quando ela traduz. Sim. Qual palavra traduzir? Eu geralmente só traduzo quando realmente não tô entendendo mais absolutamente nada do que tá acontecendo. Então eu pauso, eu vou lá, pego algumas palavras, traduzo, entendi o que tá rolando. Mas às vezes, gente, tudo bem não entender nada que tá acontecendo. Tudo bem se você no começo só, por exemplo, vê um vídeo, você entende 1, 2 palavras, tudo bem. Fique feliz que você entendeu. Você vai conseguir também entender o que está acontecendo através do contexto, através das imagens. Exato. Às vezes você não precisa do idioma. Às vezes você só reconhecendo 1 ou 2 palavras já é motivo para comemorar no começo, né? E aí isso vai acontecer com cada vez menos frequência. Certeza. E é um negócio que a gente precisa começar a enfiar na cabeça, né? Que é, você não precisa entender tudo logo de cara. Porque tem muita gente que acha que aprender outro idioma é isso, né? Você estudou um pouquinho, nossa, já tem que entender tudo. Não tem. Relaxa. Sim, é um processo, né? Que você vai construindo ao longo de meses, no mínimo. Isso é uma coisa verdadeira, assim, que a Ana falou. Que na nossa educação, no geral, se os nossos professores, eles treinam a gente do mais básico do básico pra gente ir avançando. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque a gente foi treinado a perceber que quando a gente não entende alguma coisa, a gente é burro. Por isso eles querem passar o mais fácil pra gente no começo, pra gente entender 100%. E eles querem que a gente sempre entenda 100%. Mas o que é ruim nisso? Que a gente nunca vai puxar o nosso cérebro pro limite, pra ele conseguir encontrar os padrões do idioma, pra ele já se acostumar a não entender, que isso é muito importante, porque quando você não entende, o seu cérebro, ele vai tentar entender mesmo assim. Então ele vai olhar para o contexto, ele vai pensar nas palavras que você já sabe no seu idioma e tentar encontrar alguma que seja parecida. Então não entender é uma coisa boa, pasmem, porque é aí que o seu cérebro vai começar a trabalhar de verdade. E é um negócio que a gente meio que tem que desconstruir de anos e anos e anos de escola, né? Onde a escola te ensinava que ou você entende de primeira ou tem alguma coisa errada. Não é assim que realmente funciona. Principalmente quando a gente está falando de aprender uma língua que você não cresceu falando. Nem ouvindo.